Ó que legal isso aqui, gente, ó. Comprei esse reloginho tipo Heimer, né? Ah, ele tem 1/100 de resolução. O que, que eu vou fazer aqui, né? Eu tenho meu probe, não preciso de um reloginho desses, né? Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Um balbar. Resumindo, é isso, um balbar. O que, que acontece? Tem um anel padrão aqui, ou seja, uma circularidade perfeita, diâmetro 60. Eu vou fazer esse reloginho encostar e interpolar um diâmetro. Ou seja, no mundo perfeito, o reloginho não poderia se mexer, né? Quer dizer que a interpolação está perfeita. Mas se houver variação no reloginho, essa variação é um erro geométrico da máquina, né? Vou colocar aqui para rodar ó, o programa. Encostou e vai interpolar. Então, olha lá, está interpolando e está dando alguns erros, certo? Legal que na minha máquina eu consigo simular erros, enfim, e corrigi-los também, né? Então interpola por 2 voltas para um lado, horário, e 2 voltas anti-horário, né? Então a variação do reloginho é o erro. E o que, que eu fiz? Eu coloquei um celular para gravar essa variação. Um suporte fixo aqui, como eu estou fazendo esse vídeo, né? E ele vai gravando a variação do relógio. E aí eu desenvolvi um software, que é esse software aqui, deixa eu ver, aí, esse software aqui, onde eu carrego aqui ó, o vídeo. Eu tenho alguns vídeos aqui já carregados, né? Então, por exemplo, eu vou carregar aqui o vídeo com erro de esquadro. Carreguei o vídeo, eu vou informar para ele com 3 pontos. Ó, clico aqui um, clico aqui nessa outra ponta outro e aqui em cima outro. Com 3 pontos eu informo onde é o raio e ele já captura e já aqui já faz a leitura do ponteiro. E aqui eu tenho os dados do teste que eu regulo. E aqui eu mando rodar o teste. Rodar o teste, o que ele vai fazer? Ele dá play no vídeo e começa a tocar o vídeo. Daqui a pouco ele vai movimentar e aí ele entende esse gatilho do movimento inicial e começa a capturar a variação do relógio ao longo do movimento aqui. E essa captura ele vai gerando um plot aqui desse movimento. Vou dar um pause no vídeo e vou continuar lá. Agora começou. Aqui, ó. Então, continuando aqui, ele ignora a primeira metade da volta, né? Que é a aceleração. E agora aqui, ó. Tá vendo? Esse ponteiro verde é o ponteiro que o software está capturando. E ele vai jogando a medida real aqui de acordo com a variação. E nisso ele vai plotando exatamente como está a circularidade da máquina, né? Que nem eu falei, essa aqui eu forcei um erro de esquadro, né? E como de acordo com que o gráfico gerar esse desenho, a gente conhece, tem um padrão que a gente sabe se é um erro de esquadro, se é um erro de folga de fuso, se é folga lateral, se é sincronismo de servos, enfim. De acordo com como ficou plotado esse gráfico, a gente consegue ver. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, quando é folga em X, ó, esse é o relatório que ele gera quando é folga em X. Então ele dá um relatório de circularidade, quanto da circularidade conseguiu pegar. E, por exemplo, aqui dá para ver claramente que é questão de uma folga em X. Ó. Se olhar o gráfico, você já vê que é uma folga em X. Aí, por exemplo, quando é erro de esquadro. Aqui, ó. O relatório quando é erro de esquadro. Quando é o erro de esquadro, as duas círculos ficam para o mesmo lado, né? Deslocado, fazendo essa ovalização a 45 graus. O que é diferente do erro de sincronismo. Sincronismo de servos parece com erro de esquadro, ele fica ovalizado, só que cada volta fica para um lado, né? E aí você batendo o olho você consegue ver. Não precisa usinar uma peça para fazer esse teste, né? Usinar, às vezes medir com súbito para ver, não.
Você só vai repetindo, vai fazendo as correções. Algumas correções vão ser correções eletrônicas, né? Você consegue fazer a correção e já dá um resultado aí de acordo com essa medição, né? Um sistema bem legal aí para avaliação da máquina, né? Aqui ele está terminando esse teste e vai gerar um relatório já já dessa última medição que eu fiz aí. Legal?